Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora à nossa correção de português, ok? Peço que vocês peguem o livro do primeiro bimestre ainda. Nós vamos começar a correção a partir da página 51, ok? Pegue o seu livro, o seu lápis, sua borracha e acompanhe a correção. Vamos abrir então na página 51, exercício 24. Observe os trechos a seguir, as palavras destacadas e escreva-as na tabela levando em consideração a sílaba tônica de cada uma. Eu não vou ler as 3 frases, mas nós podemos já destacar as palavras que estão em destaque. Percebam que todas elas são acentuadas e todas elas têm uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Nós temos o já, também e negócio, ok? Nós temos aqui 3 classificações, dividi-las em 3 classificações. Monossílaba tônica são palavras que têm uma sílaba só e é acentuada. No caso aqui seria a palavra já. Oxítona. Oxítona são palavras que têm a última sílaba forte, última sílaba tônica. Então aqui nós colocaremos a palavra também. E paroxítona é a que tem a penúltima sílaba tônica. Percebam que nessa palavra negócio, ela tem 3 sílabas. Última, penúltima, antepenúltima. A sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é classificada como paroxítona. No exercício 26, pede para que vocês copiem de jornais ou revistas palavras que exemplifiquem as seguintes regras de acentuação. Eu aproveito esse exercício para nós usarmos as palavras que já tem aqui no exercício 24, que encaixa direitinho nessas 3 situações. Monossílabas tônicas terminadas em A. Nós temos a palavrinha já. Ela tem uma única sílaba, ela é acentuada e ela termina com a letrinha A. Oxítonas terminadas em "em". Nós temos a palavra também. Olha só aqui a terminação dela. A última sílaba dela é tônica, tem acento e termina em "em". E paroxítonas terminadas em ditongo. Olha que coincidência. Já vimos que a palavra negócio, ela é uma paroxítona, ok? E ela, que na última sílaba dela, ela tem um ditongo, que são vogais que permanecem juntas em uma mesma sílaba, ok? Vamos agora trabalhar um pouquinho sobre o texto que está na página 53. Eu coloquei pequenininho aqui a imagem para nós só fazermos uma recapitulação, ok? Interessante que esse texto ele está sendo muito oportuno para os dias que estamos vivendo, ok? Procure imaginar no futuro. Aqui fala de várias situações em que está tendo uma imaginação de como essas situações podem acontecer no futuro, certo? Então falam de plantações, carros que poderão andar sem motoristas, se conduzir sozinhos, animais criados em laboratório, uma mistura de várias raças, por exemplo, aqui ele destacou cães e gatos, juntar essas 2 espécies de animais, prédios inteligentes, com zeladores controlados, uma rede de computadores, geladeiras conectadas. Eu acho que isso até já possui hoje em dia, né? Geladeiras conectadas à internet. Olha só que realidade. Escolas sem endereço físico e professores que farão parte de comunidades virtuais. Nesse momento de quarentena, estamos passando por essa situação. Cada um em sua casa, de forma protegida, mas estamos tentando aprender, né, continuar com as nossas atividades escolares. Aí na página 54, nós temos uma interpretação desse texto, certo? E nós vamos conversar sobre isso agora. A questão 27 vem perguntando qual é o tema do texto. Procure imaginar no futuro. O texto tem como tema como será no futuro, ok? É uma sugestão de algo, de situações
que nós não sabemos se serão reais ou não. Então, o tema é como será o futuro. A questão 28 pede para nós observarmos o título do texto. E para quem é direcionada essa mensagem? Esse texto é direcionado para juvenis, jovens, certo? Exercício 29. Ao analisar esse texto, podemos perceber a sua finalidade. A finalidade de relatar uma história? Acho que não. Apresentar detalhes sobre alguma coisa ou alguém? Também não se encaixa. Defender um ponto de vista? Não. A resposta correta é a alternativa D. Dizer o que pode acontecer no futuro para compartilhar ideias. São ideias sugestivas de situações que nós só podemos imaginar, ok? No exercício 30, pede para que vocês copiem do texto o trecho que indica qual ideia você achou legal, dificilmente aconteceria e que talvez aconteça. São respostas pessoais, certo? Qual parte do texto que mais chamou sua atenção? Um trecho do texto que você acha que dificilmente aconteceria e que talvez acontecesse, pode ser o que estamos vivendo agora, né? Escolas sem endereço físico e professores que terão parte de comunidades, farão parte de comunidades virtuais. São sugestões, mas lembrando que são respostas pessoais, ok? No exercício 31, pede para que elementos do cotidiano foram imaginados pelas autoras, que foi a Liliana e a Michele. E pede para que vocês façam uma lista com palavras-chave do texto. Vocês devem se lembrar que nós trabalhávamos esse tipo de situação em sala de aula, né? Os textos, eles precisam ter palavras-chave, palavras de pesquisa, palavras que a partir delas vocês vão ter argumentos para trabalhar o texto. Então, aqui nesse texto, nós temos algumas palavras-chave. Nós temos plantações, ok? Nós temos carros, nós temos animais domésticos, nós temos prédios, nós temos geladeiras, nós temos escolas, celulares e berços. E a partir dessas palavras-chave é que foi desenvolvido frases e que acabou formando o texto em si, certo? Vamos agora para o exercício 33, que está na página 55. Analise o seguinte trecho do texto e responda. Escolas sem endereço físico e professores que farão parte de comunidades virtuais. Vamos analisar. Quais seriam os benefícios desse formato de escola? Na atual situação em que estamos vivendo, o principal benefício para esse formato de escola é a nossa proteção, certo? Mas nós temos outros benefícios. Nós podemos dedicar mais tempo de estudo, nós podemos ter uma maior flexibilidade de horário de estudo, tanto para alunos como para professores. Por exemplo, quando vocês publicam as atividades que vocês estão fazendo lá no eClass, eu consigo visualizar o horário que vocês publicaram as atividades. Então, nós temos aí uma flexibilidade de horário. E os prejuízos? Será que existem prejuízos? Sim, com certeza. Repetindo, na atual situação, eu acho que o principal prejuízo é não estar assim pessoalmente com vocês, é a falta do contato presencial, um ambiente estrutural para que nós possamos aprender. Eu não consigo visualizar o rostinho de vocês para ter uma troca de saberes, para saber se você, a partir da minha visualização do seu rostinho, da sua expressão visual, se você está entendendo, se você está tendo dúvida. Então é mais complicado de que eu consiga entender se vocês realmente estão aprendendo, certo? Como seria essa comunidade virtual? Imagine essa escola do futuro apresentando detalhes de como ela seria organizada. Essa questão aí eu deixo para vocês, tá bom? Porque cada um vai ter uma realidade, certo? Claro que estamos conversando sobre futuro,
só que é um futuro que nós já podemos ter uma ideia de como está sendo nos dias de hoje, ok? Agora, o exercício 35, que está na página 56. Nós temos aqui um trecho: plantações que terão sementes e chips de controle, carros que não precisarão de motoristas, capazes de se conduzir, achar o caminho de casa e entrar na garagem. Percebam que aqui tem duas palavras em destaque. Essas palavras estão em destaque porque está querendo destacar o tempo verbal delas. Elas estão no tempo futuro, ok? Letra B. No texto, procure imaginar no futuro. Há outras palavras nesse tempo verbal? Quais são? Existem mais 3 palavras, que são serão, controlarão e farão. Todas elas estão conjugadas no tempo futuro. O uso desses verbos está relacionado ao objetivo do texto? Diretamente relacionado, porque o título do texto já fala que são. Procure imaginar no futuro. Futuro já dá ideia de futuro, certo? Então, o texto expõe ideias e possíveis acontecimentos que ocorrerão no futuro. Por isso, emprega-se verbos e outras expressões nesse tempo verbal. A atividade 36 pede para que nós reescrevamos esse trecho, só que agora mudando o tempo verbal, ok? Como seria esse trecho no presente? Nós conjugaríamos da seguinte forma, fazendo as devidas concordâncias, ok? Plantações que têm sementes e chips de controle, carros que não precisam de motoristas, capazes de se conduzir, achar o caminho de casa e entrar na garagem. Seria a situação conjugada no tempo presente. E como seria no passado? Se isso tivesse acontecido, como ficaria? Plantações que tinham ou tiveram sementes e chips de controle. Carros que não precisavam ou precisaram de motoristas, capazes de conduzir, achar o caminho de casa e entrar na garagem. Então, aqui eu já tenho essas 2 sugestões de respostas e aí vocês vão conferir com a de vocês e fazer as devidas correções no livro, ok? Vamos para o exercício 38, que fica na mesma página, página 56. O exercício 37, eu acho que não precisa entrar em detalhes com vocês, porque vocês vão destacar os substantivos que estão sendo conjugados naquele tempo verbal, ok? Então, vamos por o 38. Quais palavras do texto se relacionam aos verbos destacados? Descreva-os a seguir. Então, vocês vão escrever na linhazinha que tem aqui na frente de cada questão, ok? Terão sementes e chips de controle. Esse termo está se referindo a que ou a quem? Está se referindo às plantações, ok? Plantações terão sementes e chips de controle. Alternativa B. Não precisarão de motoristas. Quem ou que não vai precisar de motorista? Os carros. Carros não precisarão de motoristas. Alternativa C. Quem será ou serão uma mistura de várias raças de gatos e cães? Está se referindo a quem ou a que? Está se referindo aos animais domésticos, ok? Vamos agora para o exercício 39, que está na página 57, ok? Observe as alterações nos trechos abaixo e complete cada uma de maneira que os verbos e os substantivos combinem. Em todas as frases, em todos os textos, até mesmo na nossa fala, nós aprendemos o português para nos ajudar a que tenhamos concordância de palavras, concordância verbal e nominal. Nós vamos pegar as palavrinhas que nós colocamos aqui no exercício 38 e vamos fazer as devidas concordâncias aqui no exercício 39. Então, vai ficar
Plantação terá sementes e chips de controle. Carro não precisará de motoristas. Animal doméstico será uma mistura de várias raças de cães e gatos, ok? No exercício 40, é uma atividade de resposta pessoal, ok? Vocês vão imaginar todos esses objetos, todas essas situações, como elas serão no futuro. Eu acho que é bem interessante. Como serão os skates, os relógios, as xícaras. Será que vai ser tudo igual? Será que vai ter alguma modificação? Então, isso é para vocês pensarem e responderem, ok? Vamos agora para o exercício 43 da página 58. Está pedindo para nós lermos as seguintes palavras do texto e responder. Percebam que essas palavras têm alguns destaques, ok? Então, eu vou ler e vocês podem ler junto comigo em casa, ok? Vezes, casa, capazes, desenhos. Elas não têm escritas iguais, mas elas têm algo em comum. O que há em comum entre as letras destacadas? Todas elas apresentam o som, o fonema Z, 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 ok? Todas elas possuem o fonema Z. Separe as palavras em sílabas. Então, vocês vão separar as palavras em sílabas. Percebam. Vezes. Casa. Capazes. Desenhos. Então, vocês vão anotar na alternativa B, separando em sílabas. E na letra C, as letras destacadas, então, em qual posição? Se nós analisarmos, todas elas estão no início da sílaba. Ó, o Z está no início da sílaba, o S está no início da sílaba, o Z está no início da sílaba e o S está no início da sílaba, ok? Percebam que o uso de vogais, que o uso das letras Z e S entre vogais, elas podem ter sons diferentes, ok? Por exemplo, todas elas estão entre vogais, certo? Elas são escritas diferentes, mas o som é o mesmo. Todas têm o mesmo som de Z, certo? Vamos agora para a página 59, exercício 44. Aí pede para que vocês escrevam outras palavras que têm S no meio da palavra em início de uma sílaba com som de Z. Existem palavras muito simples, como por exemplo, mesa, rosa, vaso. Todas elas são escritas com S, estão no início de uma sílaba, mas tem o som de Z. Aqui pede para que vocês escrevam palavras com Z no meio delas e início de sílaba com som de Z. Eu vou citar alguns exemplos, aí você vai conferir com os exemplos que você fez. Você vai ver se essa situação se encaixa no que vocês fizeram. Eu vou sugerir 3 palavras: azeitona, alfabetizar e Amazônia. Todas elas, a letra Z está no meio da palavra e a letra Z também está no início da sílaba e todas elas têm o som de Z, ok? Exercício 45. Agora leia essas palavras observando a letra em destaque e responda. Todas elas foram escritas com a letra S. Vamos ler juntos? Motoristas, domésticos, mistura, registrar. O som da letra S dessas palavras foi igual
ou foi diferente? Todas elas possuem o mesmo som. Não teve nenhuma aqui que o som foi dizer, ok? A letra em destaque está em qual posição nas palavras acima? Motoristas, domésticos. Percebam que todas elas estão no final da sílaba. Então, elas estão no final da sílaba. Aqui pede para que vocês escrevam outras palavras com S na mesma posição. Então, eu vou dar alguns exemplos como destaque, administrar, gestação e outras mais que vocês podem ter achado aí, ok? Na alternativa D, nessa posição, a letra Z apareceu em alguma palavra de sua pesquisa? Possivelmente não, porque a letra Z não é utilizada nesses casos, ok? No fim de sílabas, certo? Nós usamos a letra S dentro da palavra. Vamos agora para o exercício 4 do Agora é Sua Vez, na página 61. Esse exercício 4 está relacionado com o exercício anterior, o exercício 3, o caça-palavras. Lá nesse caça-palavras existem 10 palavrinhas. E essas 10 palavrinhas se dividem nesses dois grupos, ok? Grupo de palavras com letra S no meio delas, com início de sílabas com som Z, e letra Z no meio de palavras com início de sílaba com som Z. Então, as palavrinhas que se encaixam nessa tabelinha aqui, nós temos base, básico, camiseta, casulo, deserto. Todas elas com S no meio da palavra. Com a letra Z, nós temos azedo, azul, bronze, 14, cozinha. Agora, tenta associar com o exercício lá da página 59. Percebam que a regrinha se encaixa perfeitamente, ok? Agora eu peço para que vocês peguem o livro do segundo bimestre, certo? Nós temos lá um texto muito interessante, que é o capítulo 4, que vem falando como tema viver e aprender com o futuro. Vem contando a história de uma pequena fábula infantil, hortifrutigranjeira. Nome grande, não é, crianças? Hortifrutigranjeira. Eu só coloquei aqui a primeira parte do texto, porque nas próximas aulas nós vamos trabalhar mais sobre ele, tá bom? É só para nós termos uma ideia de como responder o exercício 1 e 2, que está na página 6. Por dentro do texto, analise o título do texto e escreva o que cada palavra tem a ver com a história criada por Veríssimo. Esse texto foi criado por Luiz Fernando Veríssimo e publicado na revista Veja, em São Paulo, ok? Então, a palavra pequena define a extensão do texto, ok? É um texto curto. O que seria fábula? Indica o gênero textual. É uma narrativa que apresenta seres não humanos com características humanas para representar situações do mundo real. Infantil. É um contexto de percepção. É uma história que agrada as crianças, ainda que também possa representar situações do mundo adulto. E hortifrutigranjeira. Refere-se aos personagens, que são, em sua maioria, frutas, legumes e hortaliças, ok? No exercício 2, pede para que avaliemos os seguintes personagens da fábula e atribua características humanas a cada um. Existe aqui situações que vão ter mais de uma característica, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre essas características, vocês podem usar o dicionário. Então, de acordo com o texto, o Leite, ele está bravo, ele é nervoso e ele também é impiedoso, ok? Aqui o frango, né? O frango é piedosa e cuidadosa. Nós temos aí o mignon, solidária, ponderada.
o peixe, coitado do peixe, né? Fizeram bullying com ele o tempo todo. Ele está triste, certo? E ele é ponderado. Nós temos aqui as azeitonas observadoras. E quem é esse personagem? As abobrinhas, elas são o quê? Distraídas. E nós temos manteiga e ovos, são piedosos e ponderados. Aqui nós distribuímos essas características de acordo com a atuação de cada um desses personagens no texto que vocês leram nas páginas 4 e 5, ok? Por hoje é isso, fiquem com Deus e até a próxima correção. Beijo!